Pode continuar de boa. Pode? Tá. Então, o ensaio de esterilidade, a gente pode observar que desde a introdução da metodologia oficial em 1932, muitos nutrientes em meios de cultura foram adotados. E isso sempre visando uma condição melhor de nutrição para os micro-organismos, visando um crescimento mais abrangente, né, que pudesse pegar, vamos dizer assim, um português bem chulo, pegar uma gama maior de possíveis contaminantes, né, porque exatamente o ensaio de esterilidade existe para desafiar, né, realmente a esterilidade daquele produto que se diz estéril. Os meios de cultura utilizados no ensaio de esterilidade, isso assim, de importância vital, né, porque a partir daí é possível oferecer as melhores condições ou condições ideais para que haja multiplicação dos mais diferentes tipos de micro-organismos, né, e cada um deles com diferentes exigências de nutrição, de crescimento, para o seu crescimento. E os meios de cultura utilizados no ensaio de esterilidade são o caldo caseína e o tioglicolato. O tioglicolato é esse da direita, que está com um halozinho meio roxeado na parte superior, né? E os meios sólidos são o agar-caseína de soja, que é conhecido como TSA, e o agar-saborro, com adição de 4% de glicose. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O fluorotioglicolato, ele é utilizado principalmente... né? E os meios sólidos são o agar-caseína de soja, que é conhecido como TSA, e o agar-saborro, com adição de 4% de glicose. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O fluorotioglicolato, ele é utilizado principalmente... né? E os meios sólidos são o agar-caseína de soja, que é conhecido como TSA, e o agar-saborro, com adição de 4% de glicose. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O fluorotioglicolato, ele é utilizado principalmente... né? E os meios sólidos são o agar-caseína de soja, que é conhecido como TSA, e o agar-saborro, com adição de 4% de glicose. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O fluorotioglicolato, ele é utilizado principalmente... né? E os meios sólidos são o agar-caseína de soja, que é conhecido como TSA, e o agar-saborro, com adição de 4% de glicose. O fluorotioglicolato, ele é utilizado principalmente... O que eu fiz foi o que a Esther falou, que era para eu usar o celular e o computador. Então, eu estou com o Meet no celular com a câmera e estou no computador, porque o meu...
Eu só consigo falar ou aparecer. Se o problema fosse aparecer, eu ficava só com o computador. O problema é falar. Então, eu estou com os dois ligados. E pode ser a proximidade, talvez, do celular com a caixinha, né? A Letícia botou lá no grupo como é que o som da Luciana tá saindo no vídeo. Ele fica se repetindo o mesmo som e um som gritando assim. Deixa eu tirar as caixinhas, desligar as caixinhas aqui. Pode ser a caixinha. Vou tirar o som aqui. Beleza. Isso. Show de bola. Eu acho que é realmente isso, Luciana. Vamos testar Será uma que ela vez? foi? Vê aí. Vou perguntar aqui ela pra ver se ela consegue ver isso de novo. Acho que estava aqui, né? Nem lembro. Mas deve ser isso mesmo, porque o som que vocês estavam ouvindo, quando eu tirei a caixa de som aqui, eu comecei a ouvir também. Ah. Beleza. Quando der o aval aí, me fala. Pode ir. Porque, gente, eu não sei nada de tempo. Pode ir, mulher, pode ir. O teu mediador vai te orientar. E aí fala durante, assim, olha, 10 minutos. 40, assim? A gente... acho que é um tempo de 50 minutos, não tenho certeza. Mas aí quando for se Acho que dá aproximando... sim, porque a palestra que eu apresento lá na Fiocruz também é desse tempo aí, de 50 minutos. Então. Aí no final, quando faltar assim, falta tantos minutos, o mediador vai avisar e ver se tem perguntas. Entendi. Pode continuar, mulher. Pode continuar? Tá. Então vamos lá. Pode? Estou indo, hein? Pode. Mete bronca. O tioglifosfato, né? Como eu disse, o da esquerda ele está negativo, o da direita está positivo. Né? O AGA, ele proporciona uma viscosidade que vai impedir, acho que eu já falei isso também. Aqui. O fluido de glicolato. Quando não utilizar, quando o anel, que indica, que é um indicador redox, né? Ele ocupar mais de 1/3 do tubo. Então, 1/3 é o meu limite. Né? Se ele passar de 1/3 da quantidade de meio que eu tenho no tubo, ele já vai estar oxigenando demais e eu não posso mais utilizar aquele meio, preciso descartar. Ele é muito indicado para análise de produtos que tenham metais pesados, tipo mercúrio, argônio, como conservante. Né? Por quê? Inclusive em análises que eu tenho produtos com esses metais, eu não posso utilizar a caseína, então eu utilizo 2 fluidos de tioglicolato, ao invés de uma caseína e um tioglicolato, eu utilizo 2 fluidos de tioglicolato e incubo em temperaturas diferentes. Por quê? Porque exatamente a sulfidrila, que está presente ali dentro do tioglicolato, o nome tio exatamente vem de enxofre, né, ela a sulfidrila, que está presente ali dentro do tioglicolato, o nome tio exatamente vem de enxofre, ela a sulfidrila, que está presente ali dentro do tioglicolato, o nome tio exatamente vem de enxofre, ela como ela é termossensível, ela não pode ser esterilizada com uma autoclave ou um calor seco.
ela é esterilizada utilizando um método de filtração por membrana, com um poro pequenininho de 0,22 micro, que é o que confere realmente a esterilização por filtração. E ela vai ser adicionada ao meio de cultura depois da esterilização, usando uma forma asséptica, né? Ou seja, em câmara de segurança biológica, ou cabine de segurança biológica, ou, de repente, um isolador, né? Um sistema isolador. E quando é aplicado, você precisa fazer o controle positivo, né? Que é colocar um micro-organismo ali dentro e ver se ele vai crescer, se aquilo vai funcionar. Aqui eu trouxe para vocês um meio de cultura, o caldo caseína, que é um meio super famoso nos laboratórios de microbiologia, amplamente abrangente, uma gama enorme de contaminantes, ele é capaz de permitir o crescimento. E ele está estéril do lado direito, você vê que ele está límpido, né? E do lado esquerdo ele está contaminado. Então, por isso que a gente diz também que o nosso ensaio é qualitativo, porque a gente não consegue contar nada aqui nesse, né? A gente só diz se tem ou não. Se continua límpido ao fim do ensaio, ele está estéril. Se ele turvar, né, qualquer grau de turbação que a gente possa comparar com um controle negativo, a gente já sabe que existe contaminante ali. Então, o caldo caseína de soja é extremamente nutritivo, uso geral em laboratórios, não tem nenhum tipo de substância indicadora nem inibidora, né? E ele tem 2 peptonas, que favorecem o crescimento de organismos extremamente exigentes e difíceis, até conhecidos como fastidiosos, né? Sem a necessidade de precisar adicionar sangue, soro ou alguma coisa para enriquecer, ela é suficiente. E pode crescer tanto bactérias quanto fungos, ela tem essa flexibilidade. O caldo caseína de soja com 1% de penicilinase obedece os mesmos padrões, os mesmos moldes do fluido tioglicolato, né? E também é necessário realizar um controle positivo. Aqui eu começo a falar um pouquinho dos meios de cultura sólidos utilizados, né? Que a gente usa tanto no monitoramento ambiental de cabines, do sistema isolador, né? Durante a análise também a gente faz uso do monitoramento ambiental passivo, que é simplesmente expor as placas abertas durante o ensaio de esterilidade, né? Que vão ser lacradas ao final do ensaio e retiradas e incubadas para ver se também houve algum crescimento ali naquele momento, né? E tem um monitoramento ambiental ativo, que a gente coloca a placa de agar TSA dentro de um aparelho que puxa o ar, né? De 1.000 litros de ar por 10 minutos, aproximadamente, a vazão é essa. E a gente faz isso durante 2 momentos durante o nosso ensaio, né? Depois a gente fecha tudo e vai proceder à incubação. Então, ele é recomendado tanto para cultura ou isolamento, mas principalmente na área de micologia, a gente utiliza porque a gente pretende, com isso, também alcançar os fungos, né? Então, os fungos filamentosos, eles têm uma preferência pelo agar saborro com adição de 4% de glicose. E como ele tem um pH ligeiramente ácido, também vai favorecer bastante o crescimento de fungos e leveduras. Aqui eu trouxe uma placa de agar saborro 4% contaminado, com um fungão enorme aí no meio. Aqui eu trouxe uma placa de TSA, de agar TSA. Do lado esquerdo é uma placa estéril, o meio está translúcido, límpido, e do lado direito ela está contaminada com várias bactérias aí. As soluções, a gente utiliza soluções que não chegam a ser meios de cultura, mas são soluções enriquecidas para poder ressuspender, por exemplo, vacinas que são em liófilo, aquele pozinho, né, no fundo do frasco, a gente precisa ressuspender. Como que eu vou analisar aqui? Com várias bactérias aí. As soluções, a gente utiliza soluções que não chegam a ser meios de cultura, mas são soluções enriquecidas para poder ressuspender, por exemplo, vacinas que são em liófilo, aquele pozinho, né, no fundo do frasco, a gente precisa ressuspender. Como que eu vou analisar aqui? Com várias bactérias aí. As soluções, a gente utiliza soluções que não chegam a ser meios de cultura, mas são soluções enriquecidas para poder ressuspender, por exemplo, vacinas que são em liófilo, aquele pozinho, né, no fundo do frasco, a gente precisa ressuspender. Como que eu vou analisar aqui? Com várias bactérias.
80, você não precisa desse fluido. Porque o polissorbato 80, ele ajuda a meio que dar uma rinçada ali, uma forma bem chula de falar, ele parece meio que um sabãozinho. Então, ele vai rinçar ali e captar qualquer micro-organismo que possa ficar retido nos cantinhos da bolsa, né, em partes secas, ele vai fazer esse arrasto, né? E o fluido 3, a gente praticamente não usa, isso daí é para quando você tem algum medicamento, algum produto que você vai analisar, que você tem quase certeza de que ele está contaminado, mas ele pode estar o micro-organismo bem enfraquecido ali, bem estressado e não crescer. Então, você usa esse fluido 3 para ressuspender, para dar uma avivada no bicho e ele poder crescer melhor depois quando ele for para o meio de cultura. E a gente tem os controles de qualidade que a gente precisa fazer nos meios de cultura, né, para saber se eles estão aptos a serem usados ou não. Nós temos a esterilidade dos meios de cultura e a promoção de crescimento. Eu preciso saber se os meus meios estão estéreis, para eu dizer se a minha contaminação está vindo realmente do meu produto e não do meu meio de cultura. E eu preciso também dizer que o meu meio de cultura ele é viável, né? Ele está legal. Então, eu preciso promover o crescimento naquele meio de cultura para eu testar, ver se ele está ok ou não, né? Então, esses ensaios eles são realizados a cada lote de meio de cultura produzido, né? E pode ser feito antecipadamente, ou então até em paralelo com o ensaio de esterilidade. O ensaio de esterilidade em si dura 14 dias, né? Leituras são feitas em dia sim, dia não, e ele vai ter a durabilidade de 14 dias. Então, se eu não fiz os meus testes de controle de qualidade antes, não tive tempo, eu tenho até o final do primeiro uso do meu lote de meio de cultura para concluir esses ensaios. Então, ainda falando sobre os meios líquidos, né, do controle de qualidade, na esterilidade, eu vou pegar um quantitativo de 10% do que eu recebi. Por exemplo, se eu recebi 100 tubos de caseína e 100 de fluido tioglicolato, eu pego 10% de um, 10% de outro e vou dividir cada um deles em 2 temperaturas. Então, eu vou pegar 5 de caseína, 5 de tioglicolato para uma estante e para outra também. 5 de caseína, 5 de tioglicolato e vou incubar nas 2 temperaturas, que a primeira será 22,5, mais ou menos 2,5 graus Celsius, e a outra é 32,5, mais ou menos 2,5. Então, eles precisam ficar incubados pelo mesmo período que dura o meu ensaio de esterilidade, que são os 14 dias. Somente depois dos 14 dias de incubação, não havendo nenhum tipo de contaminação, né, não pode nenhum deles estar contaminado. Se apenas um tiver contaminado, eu preciso invalidar todo o meu lote, né, e descartar. Bom, eu já 10% do total produzido por partida, o ensaio de esterilidade por método de filtração por membrana, e a cada análise em que vai ser utilizada a solução, por exemplo, a água peptonada, cada ensaio que eu for utilizar, aquele fluido 1 que eu comentei antes, para ressuspender o meu oleófilo, eu preciso fazer o controle daquela água. Então, eu não analiso aquela água como um produto, eu analiso ela também por filtração por membrana a cada ensaio e a cada uso que eu vou fazer daquilo ali, até para eu garantir que aquele fluido, que também está na casa dos meios de cultura, vamos dizer assim, que ele não está sendo responsável por contaminar o meu produto. Então, se eu tiver um contaminante, eu tenho que ter certeza de que aquilo ali realmente é só do produto. Nada pode atrapalhar essa minha visão, né? Então, depois dos 14 dias, a gente tem o resultado da esterilidade do lote recebido pelo setor. O controle de qualidade dos nossos meios sólidos são feitos com 100% das placas de TSA e Saborô. Elas são incubadas a 22,5, mais ou menos 2,5 por 2 dias, né, ou 48 horas, e em seguida, no final desses 2 dias, são trocadas de temperatura para 32,5, mais ou menos 2,5 por também 48 horas. Depois eu vou fazer a leitura, e aí já o resultado das placas, o ideal é que não tenha nenhum crescimento microbiano. Mas se tiver algum crescimento, eu posso descartar só o que cresceu. Claro que a gente precisa ter um olhar crítico, né? Fazer uma análise crítica. Se metade das minhas placas estiverem contaminadas, eu não vou descartar metade da lote, eu vou descartar tudo, porque qual é o risco de daí mais de um tempo crescer em outras placas, né? Esse é um risco de um
um problema gigantesco que aconteceu na produção do meio de cultura. Então, a gente precisa também ter esse olhar, né? A verificação da capacidade de crescimento. Isso aqui é preconizado na farmacopeia, no fluiditilglicolato. A gente utiliza de 3 micro-organismos certificados, que são as cepas APCC. A gente utiliza Clostridium sporógenes, que é um anaeróbio estrito, Pseudomonas e Staphylococcus, né? E a gente tem que incubar por não menos do que 3 dias. Então, o mínimo de 3 dias, e eles precisam apresentar crescimento. Isso daí é a promoção de crescimento. Meu meio precisa que cresçam e eu tenho um controle positivo que vai nortear se a minha turvação está igual em um, está igual em outro, e eles precisam crescer direitinho. Para a caseína de soja, a gente se utiliza do Aspergillus brasiliensis, que é um fungo filamentoso, a Candida albicans, que é uma levedura, e o Bacillus subtilis, que é um esporulado também. Tá? Então, a gente se utiliza disso também e incubar por não mais do que 5 dias, com exceção do Bacillus, porque Cândida e Aspergillus são fungos, então o crescimento é mais lento do que uma bactéria. Eles são eucarióticos, a gente entra naquela questão de que, né, se dividem e se multiplicam com muito mais lentidão do que um organismo procarioto. A verificação da capacidade de crescimento, tanto do TSA, que é a agar-caseína de soja, quanto do agar-saborro, são feitos pelo setor de meio de cultura. Para o agar-TSA, né, que é a caseína de soja, é feito numa cepa certificada de Staphylococcus aureus, e no agar-saborro de Candida albicans. E eles ficam incubados por 7 dias e precisam também apresentar crescimento. As cepas de referência, né, que são utilizadas, vocês estão vendo esse APCC, né, devem ser utilizadas somente até a 5ª passagem, e quando a gente fala de passagem, a gente fala de geração. Cada vez que eu transfiro um micro-organismo para um novo meio e ele replica e cresce novamente, isso é uma geração. Então, eu só posso utilizar até a 5ª geração, porque são micro-organismos, têm uma divisão muito mais acelerada e a partir da 5ª geração eu já não garanto que aquilo ali é o mesmo micro-organismo, entendeu? Ele pode sofrer algum tipo de mutação, porque eles mutam muito mais rápido, né? Então, eles podem sofrer algum tipo de mutação e não ser mais o micro-organismo de referência que eu precisaria utilizar, né? Então, uma passagem aí dá umas definições. A passagem é definida como a transferência de um meio de cultura e vai ter uma nova geração, um novo crescimento. Não é tipo uma diluição. Eu pego uma diluição, diluo de um para o outro, né? Vou passando de um tubo para o outro. Isso não é uma geração, isso não é uma passagem, isso é só uma diluição, né? Para ser uma passagem, ele precisa crescer novamente em um novo meio de cultura. E todas as transferências são contadas, tá? Cada ciclo de congelamento, congelei, descongelei, reativei no meio de cultura, é uma passagem. Fiz isso novamente, outra passagem. O controle de qualidade dos meios de cultura usados no ensaio de esterilidade, aqui a gente tem a verificação da capacidade de crescimento, a gente tem um Erlen de suspensão de micro-organismo, que eu já preconizei que ele precisa ser, eu preconizei não, eu obedeço a farmacopeia, que preconizou que ele tem que ser em até 100 UFC, menor do que 100 UFC. Então, eu pego a minha suspensão de bactéria ou de fungo que eu fiz, né, que eu sei que tem que estar em até 100 UFC por ml, e eu pego 1 ml e faço em duplicata para o tilglicolato e para a caseína, 1 ml em cada tubo de tilglicolato, 1 ml em cada tubo de caseína, e aí eu vou incubar nas temperaturas de cada um, tilglicolato a 32,5 e caseína a 22,5. Nas placas, a gente faz a técnica de pour plate, né, que primeiramente a gente coloca 1 ml numa placa vazia da minha suspensão e depois eu completo com 19 ml do meio de cultura. Faço um movimento helicoidal 3 vezes, a 5 vezes mais ou menos, para que se misture, espero solidificar, cubro as placas e vou incubar também, tá? Tendo até 3 dias para bactéria e até 5 dias para fungo, né? Então, isso daí, quando eu for ler essas placas, né, que tem a ver com os meios que eu inoculei lá e que eles cresceram, os meios líquidos, eu tenho que contar menos do que 100 colônias na minha placa, né? No caso, como eu faço em triplicata, eu faço média. Então, eu vou contar nas 3. Deu, sei lá, 280, ótimo. Divido por 3, está na minha média. Deu 302, acabou, não tem conversa.
eu preciso fazer tudo de novo, porque a minha suspensão ficou acima do que a farmacopeia estabeleceu para que eu pudesse usar como critério. O armazenamento dos meios de cultura, os líquidos, os sólidos, né, eles precisam estar... os líquidos podem ficar tanto refrigerados a 2 a 8 graus, ou então eu deixar a temperatura ambiente até 25 graus Celsius, e os sólidos somente sob refrigeração de 2 a 8 graus. A validade é de 30 dias, tá? Tanto para as placas quanto para os meios líquidos, a não ser quando os meios líquidos ou as placas estejam hermeticamente fechados, e aí eu posso garantir até 1 ano. Né? Mas geralmente isso acontece quando a gente compra meio que vem lacrado, não dentro do setor de meios de cultura, que eles não trabalham com hermeticamente fechado. Então, a gente termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver pergunta pode fazer, que a mediadora vai estar aí esperando. Um beijo, gente. Eu sou fodona e pronto. Adorei. Lu, deixa eu só te falar. Eu não sei, o pessoal também reparou isso? Acho que o Breno também reparou. Na transmissão online, o seu som tá muito bom, o áudio, mas ele fica repetindo. Você fala uma frase Ainda, mesmo eu tendo desligado o som? Sim, é como se o som só captasse só uma frase sua. E por mais que você avance o slide, a mesma frase fica se repetindo. Aí, o que eu sugeri? Eu falei com a Esté para ela apresentar, para ver se isso acontece com ela também. Pra gente talvez ver se não por você estar 2 vezes na sala, como ela sugeriu. Provavelmente. Aí, o que eu tava pensando? Do mediador passar os slides para você e você ficar só com uma conta logada. Foi isso que eu inicialmente pensei, né? Como eu não saberia compartilhar a tela, eu vou falando sobre os slides. Como é que ficou o tempo? Vocês viram o tempo? Não, nem liguei, mas não tem problema não. Não, tá show de bola, cara. Tá muito bom mesmo. Tá muito seguro de si. É verdade. Tá? Quanto à apresentação, tá muito bom. Coisa técnica, a gente dá um jeito na hora, a gente entra em ação, entendeu? Entendi. Fica tranquila. Tá, porque aí eu posso falar, pode passar, né? Isso pode mesmo. passar, né? Eu acho que... mas como for assim, você mesmo que passa aí, entendeu? Não, mas aí você se tá ruim para mim, entendeu? Eu não vou ter como falar com vocês. De repente, o mediador pode passar o slide. Não sei, é uma alternativa, porque eu não sei fazer isso pelo celular. Não, o celular está muito pequeno, eu posso tentar. Sim. Aqui, por exemplo, enquanto eu ouço você aqui pelo computador, eu coloco na televisão e na televisão dá para ouvir tranquilo, entendeu? Não tem nada não. Depois eu ver o vídeo novamente e tá repetindo como a Vanessa falou, entendeu? Entendi. Deve ser por causa dessa coisa dupla mesmo. Talvez seja mais legal, então, se realmente eu passar para vocês o slide, já terminar aqui com o negócio daquela farmacopeia BNT no final. O início eu fiz a sugestão que a Vanessa falou, que foi colocar as mesmas informações no final no início. E eu acho que só falta o ABNT mesmo. E aí eu encaminho. Aí conforme for, vocês passam, vocês já compartilham a tela, eu vou ficar aqui, entendeu? Olhando pro... Dá um jeito, entendeu? Dá um jeito. Eu fico olhando para a tela do meu celular e vou falando pelo celular. Porque aí pelo celular eu consigo ver a tela inteira e falar sobre ela tranquilamente. Não preciso ficar... Entendeu? A gente vai testando direitinho. Dá pra gente ver isso até amanhã. Amanhã, é verdade. A gente tem hoje e amanhã pra ver. Tá bom. Eu vou ver se eu saio mais do trabalho, que aí a gente meio que finaliza tudo o que tiver que fazer. Tá bom. É bom a gente falar do que a gente faz, né? Porque aí você já fala com segurança, né? Sim. Exatamente. Você está desenvolvendo, está começando, você está muito inseguro ainda, aí fica mais difícil. Dar uma aula, por exemplo, você deve dar com o pé nas costas. Eu já não, né? Porque eu preciso ler, estudar aquilo. Eu vou deixar essa gravação, essa transmissão salva, Lu, pra você ver como é que tá o seu som. Tá. Você conseguiu gravar? Isso, tá na transmissão, o pessoal tá assistindo pelo YouTube. Beleza. Entendendo. A Esté falou que você usou 35 minutos.
Ah, show de bola. E a Janaína sugeriu para você desligar o microfone do computador. Não tenho microfone no computador, nem microfone, nem câmera. O que eu desliguei foi realmente o som dele mesmo. Tipo, foi a caixa de som, né, Lu? A caixa de som que melhorou. Não, eu tirei a caixa de som e desliguei o volume mesmo. Zerei, entendeu? Sim. Então, conforme você for ver o seu vídeo, você vai ver que tava esse barulho e na hora que desliga aí, depois a sua voz fica perfeita, entendeu? Isso, verdade. Entendi. Eu não liguei mais, eu deixei ele desligar. Mesmo depois ele voltou a fazer o barulho, né? Então. Show. Não, esse daí a gente vai ver depois, que a Vanessa falou que repetiu, eu não tenho esse som. Tá. A gente vê de novo aí e ver como é que tá, entendeu? Isso. Tá bom, show. Aí, valeu, então. Eu vou salvar essa aqui para não ficar tão grande, para entrar numa nova transmissão. Tá. Beleza. Aí eu posso sair, então? Você pode sair e a Esther, que tá me ouvindo pela transmissão ao vivo, entra no Meet e depois a Mari também. Eu não sei se a Mari ainda tá online. Tchau, beijo, gente. Beijo. Tchau. De novo depois de editado, tá? Beleza. Tudo bem, Lu. Tamo junto. Valeu. Beijão. Beijo. Valeu. Beijão. Não sai não, Janaína. Fica aí. Vou aqui encerrar essa transmissão para a coisinha entrar. Oi,